Fala galera do Café com One Piece, aqui quem fala é o PR. Se você não tá muito animado com o lançamento do ST21, vem comigo aqui, prepara o seu café que eu vou te dar 5 motivos pra você comprar esse ST21 que tá vindo bem legal aqui. Vamos para esses 5 motivos e a gente vai falando sobre esse deck enquanto eu vou mostrando aqui pra vocês. Primeiro dos motivos aqui desse deck é que é o único starter aqui que vai vir com 70 sleeves exclusivos dele aqui, né? São sleeves oficiais, a gente sabe que esses sleeves oficiais aqui da Bandai são um pouco mais caros. Ele vem com essa arte do Luffy aqui atrás, que é o próprio Luffy aqui, SR, que vem no deck já, né? E a frente desse sleeve é totalmente espelhado, é um sleeve muito bonito. Geralmente quando a gente compra esses sleeves à parte, só os sleeves é mais de 100 reais, né? Então é uma adição muito interessante aqui que já vem pro starter, né? Então você não precisa se preocupar com os sleeves, né? Porque você já vem isso no kit aqui do deck, né? Então vai vir 70 sleeves que você pode colocar sleeve no seu deck inteiro, nos seus dons. Ainda sobra 10 sleeves ali de reserva para você caso quebre algum, rasgue algum, né? Você tem alguns sleeves reserva aqui, né? Então bem interessante esse kit que já vem com os sleeves, né? Próximo motivo aqui, além dos seus sleeves, vem junto nesse kit do starter aqui 3 cartas AA das cartas que vem no deck. AA é a arte alterada, né? Se você não sabe o que é AA, então pode vir qualquer uma das cartas que já vem no deck, ou o líder também, né? Então pode vir qualquer uma dessas cartas aqui, ó, que são arte alterada nesse pacotinho a mais, né, além do seu deck, ou o líder aqui todo branco, né, numa arte muito bonita aqui, muito interessante, além das cartas SR aqui também, que vem numa arte muito interessante. Qualquer uma das cartas que vem no deck, ali vem 3 chances de você tirar uma dessas cartas aqui, além do seu deck. Bem interessante essa adição aqui com a é muito parecido com o ST13, né, que veio com o Three Brothers lá, que vinha com algumas cartas AA. Além disso, todas as cartas que vem nesse deck são foil, vem tudo foil, por ser um deck Ultimate, né? Aqui é a versão do ST21 é Ultimate, então todas as cartas que vem no deck são foil, então nenhuma dessas cartas que vem no deck, até as SRs por padrão são foil, né? Então todas as outras também serão foil. E também os dons que virão nesse SR são foil. O líder aqui também vem naquela textura padrão lá que a gente conhece dos STs, né, passados. Vem aqui muito bonito o líder sem ser o arte alterada. Também um líder muito bonito, muito interessante aqui, né, pessoal? Próximo motivo é que estamos numa mudança de meta. Qual que é a mudança de meta? Tivemos os bans no último Mundial, que tirou o Moria e tirou o Ice Age, tirou o Jinbei e tirou o Raikou. Com isso, os decks agressivos ganham muito mais força. Com os decks agressivos ganhando força, esse deck entra num momento bem legal. Além de ter cartas com uma adição muito boa, que é o Luffy aqui, SR, o Zoro SR, vem com alguns eventos bem legais aqui pra você usar no seu deck agressivo, e o líder vem com uma habilidade muito agressiva, né? Com um dom ligado nele, você pode ligar 2 Rested Dons em qualquer um dos seus personagens ali, né? Você transfere 2 dons que estão ali já usados pra um dos seus personagens, e você vê que nesse deck a maioria dos personagens tem algum efeito ali, né, com 2 dons. Um exemplo disso é o próprio Zoro, né, que com 2 dons ligados nele, ele ganha Rush, ou seu Luffy com Rush, que bate 5 com Rush, ele entra e liga um dom em algum dos seus personagens ou líder, e se ele ligar no líder, você pode também usar o efeito do seu líder, que é ligar mais 2 dons rested em outro personagem e bater de novo. Então você vê que é um deck muito agressivo, que encaixa muito bem com o meta atual, né? Com os bans, a gente tira um pouco dos decks controles ali, que a gente tinha o Lute, que dominava muito ali os decks agressivos, com o Lute perdendo muito a força, aí entramos com decks como esse, ou como o próprio deck do Zoro ali, o Shanks, colocando mais cartas Rush. E esse deck entra muito bem no meta. É um deck muito forte pro meta atual. Próximo motivo, vem cartas muito úteis pro meta, né? A gente acabou de falar aqui que o meta agressivo tá crescendo, e as principais cartas que vem aqui é esse Luffy Rush, que ele dá um dom para o seu líder ou para outra carta, então ele pode ser um 5 que bate 7, ou um 6 que dá um dom para alguém que vai bater mais 6, ou mais alguma coisa, então é muito forte. Esse Luffy Rush aqui, né, que tá vindo nesse deck. Além disso, vem esse Zoro, que é uma adição muito interessante para pool do vermelho. Provavelmente vai ser Stample aí nos decks vermelhos, né? Esse Zoro, porque quando ele morre, quando ele é removido por KO, né? Você pode jogar uma carta até de 6.000 de poder que não seja o Zoro da sua mão em campo. Ou seja, se você toma um removal, você joga outra carta em campo. Então você não perde valor do seu board, né? Você continua com a pressão do board ali sempre, né? Com esse Zoro em campo. É muito forte esse Zoro, muito interessante, que vem aqui ajudando muito o meta das cartas vermelhas, né? Dos decks vermelhos, dos decks agro. Entra muito bem esse Zoro aqui, muito interessante essa adição, que vai vir só nesse starter
deck 21 aqui, muito interessante. Outra carta que pra mim é um evento que tava faltando aqui algumas coisas de removal, vem um evento de controle bem interessante também, que é esse Gangan Pistol aqui. É muito interessante essa carta porque dá menos 5.000 em um dos personagens e dá KO num outro personagem ou no mesmo personagem de até 2.000 de poder, se você tiver um de 6.000 de poder em campo, né? Você tem que ter essa condição. O Trigger faz exatamente a mesma coisa, então é um evento que pode vir do Trigger de graça você fazer esse efeito. E além disso, né, você consegue dar menos 5.000 numa carta e dar KO numa outra carta. Ou seja, você pode tirar aquele blockerzinho chato que fica ali em campo, aqueles blockerzinho de 1, de 2 de custo, que tem muito no meta atual. É uma carta que resolve isso. E, somando tudo isso, também tem esse Sanji aqui, que é uma carta muito interessante. Além de ser um 2K Counter, né? Você pode selecionar um dos seus chapéus de palha ali com até 6.000 de poder, ou mais, né? Mais 6.000 de poder. E esse personagem não pode ser bloqueado durante o ataque. Então, é uma carta que pode te ajudar a finalizar um jogo ali facilmente. Funciona muito bem ali como se fosse um Diablo Jumbo ali, né? Que é uma carta mais antiga. Isso daqui é um 2K Counter, né? Com 2 de custo. Às vezes vale a pena você trocar algumas coisas do deck ali que você coloca mais defesa. É uma carta, uma adição muito forte ali pro seu deck, né? E se você está convencido a comprar o ST21, eu vou te falar para você assistir esse vídeo aqui antes, ó. Dá uma olhada aqui que eu vou te falar 5 motivos para você não comprar o ST21. Dá uma clicada aqui antes de você ir lá comprar o seu deck. Valeu e até a próxima.